Legal, meus amigos, estamos aqui de volta nessa quarta-feira, dia 11 de dezembro de 2013, uma quarta-feira que amanheceu assim, um pouquinho mais chuvosa, tal, legal, isso é muito bom, né, porque caiu um pouco a temperatura, que estava um calor desumano, né, mas de qualquer maneira, pelo que tudo indica, nós vamos passar aí o final da primavera, o começo do verão, os meses mais quentes do ano. Quem tá para ganhar neném, rapaz, agora depois? Ah, sim, a Juliana Milanello. Eu estava conversando, inclusive, com a mãe dela, com a Norma, né? Conversei com ela outro dia. E a Juliana, ela vai ganhar neném agora, por esses dias, mais 5, 10 dias. Aliás, sobrinha neta, né? O sobrinho neto, o Miguel, vai ser sobrinho neto do Zé Mauro, né? Pois é, Juliana, o calor deve estar bravo, desumano, né? Todas as senhoras que estão grávidas nesse período aqui devem estar aí sofrendo um pouco mais as agruras do calor. Bom, de qualquer maneira, o Miguelzinho está confortável lá, né? Está tranquilo na barriga da mamãe e em breve ele estará entre nós aqui com a graça de Deus. Bom, vamos dar um alôzinho aí para você, vamos falar de esportes agora. Vamos começar pela Ponte Preta, afinal de contas, né? Hoje é quarta-feira, é o dia da grande final da Copa Sul-Americana de Futebol. E eu estou vendo aqui no Diário de São Paulo de hoje um desenho da Macaca, a Macaca sonhando em conquistar aí a Copa Sul-Americana e se conquistar, ganha o direito de ir para a pré-Libertadores. E eu estou vendo na página 2 do Diário de São Paulo de hoje uma entrevista que foi feita com o Dicá. Quer ver o Dicá? O Eduardo tem inclusive a foto dele aí, vai colocar para nós. Esse aí. O Dicá esteve em Leme no Jogo das Estrelas e o Dicá, que começou aos 16 anos de idade a jogar futebol na Ponte Preta. Hoje ele tem 66 anos de idade, faz 50 anos, é assessor de gabinete da Prefeitura de Campinas. Moço bom, veio em Leme, fez uma homenagem para o Dito Flecha, falou da Macaca. E segundo o neto, esse aí, o Dicá, foi o maior cobrador de faltas que o Neto já viu. O Neto era especialista em cobrar falta, quer dizer, não é um João Ninguém que está falando, né? E o Dicá foi campeão, foi vice-campeão com a Ponte Preta em 77 contra o Corinthians, 79 também contra o Corinthians, 81 contra o São Paulo, e nunca a Ponte Preta foi campeã. E agora ela vai a campo hoje à noite no estádio Nestor Dias Pérez, em Buenos Aires, na Argentina. Horário do jogo aqui no Brasil, 9h50 da noite, vai ter transmissão pela Globo, pelas emissoras, né? O Lanús, se empatar o jogo, qualquer que seja o resultado, 1-1, 2-2, 3-3, 10-10, vai para a prorrogação e da prorrogação vai para a cobrança de pênaltis, né? O técnico do Lanús é o Guilherme Schelotto, que já jogou na seleção argentina de futebol. O técnico da Ponte Preta é o Jorginho, que foi auxiliar técnico do Dunga na Copa do Mundo de 2010. E hoje a Macaca Campineira, se ganhar o jogo, porque ela tem um retrospecto muito bom fora de casa. Ela meteu 3-1 no São Paulo, no Morumbi, ganhou, se não me engano, do Vélez na Argentina. Então, segundo o Jorginho, não está tão complicado assim. É verdade que o Lanús é um time com mais história, atualmente é o melhor time da Argentina, está liderando o Campeonato Argentino de Futebol, mas nós estamos todos torcendo para a Ponte Preta. Quem não está torcendo para a Ponte Preta são os bugrinos, os torcedores do Guarani, porque há uma rivalidade igual São Paulo e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Vasco, Inter e Grêmio, Cruzeiro e Atlético. Então a rivalidade da Ponte com o Guarani leva a isso. O torcedor do Bugre está torcendo para o Lanús, né? Mas, por outro lado, a maioria do Brasil está torcendo para a nossa Macaca Campineira. Tomara que ganhe o jogo, 1-0, tá bom demais e volta com o título. Agora, quem não está torcendo para a Ponte Preta também é o Botafogo de Futebol e Regatas, né? Porque hoje o Botafogo seria o 4º colocado no Campeonato Brasileiro. O campeão é o Cruzeiro, o vice-campeão é o Grêmio. Os dois já estão garantidos na Libertadores do ano que vem. Terceiro colocado é o Atlético Paranaense, que vai disputar a fase pré-grupos da Libertadores, aquela repescagem, igual aquela que o Corinthians disputou com o Tolima, foi eliminado pelo Tolima, lembra? É a pré-Libertadores. O Atlético Paranaense vai disputar a pré-Libertadores e ele é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. O Botafogo, como 4º colocado, só garante essa mesma condição de disputar a pré-Libertadores se o Lanús for o campeão da Sul-Americana. Então, os torcedores do Botafogo estão torcendo para o Lanús, tá? Bom, falando em Campeonato Brasileiro, antes de eu falar do Campeonato Mundial de Clubes, eu gostaria de falar que surgiu um problema aí agora envolvendo a Lusa do Canindé.
Saiu de ontem para hoje a informação, eu vi pela manhã no Bom Dia Brasil, a Portuguesa utilizou-se de um jogador contra o Grêmio na última rodada, quando ela empatou 0-0, um tal de Everton. Esse Everton tinha sido expulso contra o Flamengo. Pegou 2 jogos, cumpriu a automática e foi a campo contra o Grêmio na última rodada do Campeonato Brasileiro. Esse tal de Everton aí. De repente, Everton com H, viu, Eduardo? Se você olhar o nome dele aí, o Everton dele é com H, inclusive. Tá aí, ó, Portuguesa, põe aquela manchete ali, põe aquela manchete que você localizou ali, Portuguesa, não sei o que, estava escrito ali, escala jogador irregular e tal. O que pode acontecer agora com a Luz? Esse Everton aí, tá vendo? O que pode acontecer com a Portuguesa do Canindé? Perder 4 pontos, ela viria para trás do Fluminense. O Fluminense hoje tem 45 pontos, ela cairia para 44 pontos. Resultado, a Portuguesa seria rebaixada e o Fluminense não, né? Que coisa! Agora isso aí vai tomar conta dos noticiários, evidentemente. Ó, esse é o Everton, né? Esse aí. Tá aparecendo a imagem dele agora? Então tá bom. Então o Everton é o pivô dessa... Segundo o advogado da Ponte Preta, ele esteve no julgamento quando foi julgada a Portuguesa, advogado da Ponte não, da Portuguesa. Segundo o advogado da Lusa do Canindé, ele esteve no julgamento e a Lusa tomou 1 jogo de suspensão. E agora a CBF comunica que foram 2 jogos. E, isso posto, a Portuguesa pode tomar uma baita punição e livrar o Fluminense, quem diria, do rebaixamento. Para mim, isso seria uma pena. Vamos falar do Campeonato Mundial de Clubes, marcado inclusive já começando hoje. Começando hoje o Campeonato Mundial de Clubes, lá no Marrocos, já foi no Japão. O ano passado, no dia 12 de dezembro, o Corinthians venceu o Al Ahly da Arábia Saudita por 1-0. Nós colhemos no jornal, na página 7 de hoje, no Diário de São Paulo, um esboço da tabela do Mundial de Clubes da FIFA. Ela está aí, ó, coloca para nós aí. Até se você puder maximizar na tela para mim aqui, para eu poder ver melhor isso aí, ó, aí já melhorou para mim aqui. O amigo espectador lá em casa, isso, essa aproximação aí ficou boa. Do lado esquerdo da tabela, você está vendo lá em cima, Raja Casablanca, que é o representante, inclusive, deixa-me ver de que continente. O Raja Casablanca vai enfrentar o Auckland City, que é da Oceania. Esse jogo está marcado para 5h30 da tarde de hoje. O vencedor desse jogo, você está vendo em cima ali, ó, Raja Casablanca e Auckland City. O vencedor desse jogo pega o Monterrey do México, embaixo, tá? Aí o jogo é depois de amanhã. Hoje é dia 11, não, dia 14, né? Dia 14, sábado agora. O vencedor, vamos supor, vou dar um exemplo, que quem vença aí seja o Raja. Se o Raja vencer o Auckland City, ele cruza com o Monterrey do México. O vencedor vai pegar o Atlético Mineiro dia 18. Dia 18, portanto, quarta-feira da semana que vem, daqui exatamente uma semana. Aí o vencedor de Atlético e quem vencer desse confronto vai para a final no dia 21 de dezembro. Agora vê o outro lado da tabela. Isso. Onde você está vendo aí? Guangzhou. Esse Guangzhou é o representante, inclusive, se não me engano, da Ásia. O Al Ahly também. Então, o Guangzhou, ele vai enfrentar o Al Ahly, que o ano passado enfrentou o Corinthians, perdeu o primeiro jogo para o Corinthians, foi no dia 12 de dezembro do ano passado, por 1-0. O vencedor desse jogo aí cruza dia 17 agora com o Bayern de Munique e o vencedor faz a final com quem vier do lado de lá no próximo dia 21 de dezembro. Então, a tabela meio complicada, ela envolve 7 equipes. Desta feita, o Mundial de Clubes é lá no Marrocos. O Ronaldinho Gaúcho já chegou, está bem, inclusive ele é o grande astro desse campeonato mundial e também os jogadores do Bayern de Munique são sensação, né? Bayern de Munique que vem aí ganhando tudo que disputa pela frente. Então nós estamos vivendo o clima do campeonato mundial de clubes, lembrando que o Corinthians o ano passado já estava lá no Japão, foi lá no Japão. Lembro que, olha, o Pidão foi, o Nel foi, o Rodrigo foi, o Dr. Vicente Ângelo Baciotti, o que foi de corintiano de Leme lá para o Japão e voltaram felizes da vida, que o Corinthians foi pela primeira vez, aí sim, pela primeira vez campeão do mundo de fato e de direito.
Porque aquele campeonato mundial de 2000, me perdoem os senhores corintianos, aquilo lá não merece ser contado não, né? Agora, esse do ano passado sim, e esse ano aqui o Corinthians, ao lado do São Paulo, ao lado do Santos, ao lado da Ponte, da Portuguesa, foram verdadeiros fiascos no Campeonato Brasileiro, que o ano que vem vai ter uma tabela modificada em função da Copa do Mundo. Falando em Copa do Mundo, lá na Arena Itaquera do Corinthians, parece que eram 9 guindastes que estavam impedidos pela Justiça de trabalhar, porque depois que desabou aquele guindaste, matou 2 pessoas, a lei resolveu intervir e, para todos esses guindastes aí, vamos fazer uma verificação total em todos, depois da porta arrombada, o nego vai lá e põe a tranca, né? Mas o que é fato é que o operador do guindaste parece que vinha trabalhando há 18 dias consecutivos sem folga, fazendo hora extra, ganhando hora extra, é verdade, mas sem cumprir uma folga adequada. Tudo isso está sendo verificado e os 9 guindastes que estavam trabalhando estão parados. Parece que foi autorizado a um deles voltar a trabalhar agora, o que deve atrasar as obras do Itaquerão para março, abril do ano que vem. Mas, como disse o ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, toda noiva chega atrasada e o casamento acontece. Então, que vai acontecer a abertura da Copa do Mundo no Itaquerão, aqui em São Paulo, contra a Croácia. Brasil contra a Croácia no dia 12 de junho do ano que vem. Tomara, né? Oxalá isso venha acontecer. Deixa eu ver se tem mais alguma novidade aqui no mundo esportivo. O Palmeiras continua num compasso de indefinição, os que estão sem contrato no Palmeiras não estão gostando disso. O Muricy Ramalho quer o Wellington para o ano que vem, que dureza, hein? Que dureza. São Paulo vai sofrer mais uma vez, né? O Léo parece que está renovando o contrato com o Santos, ele estava meio insatisfeito com o Santos, mas fez aí uma renovação de contrato e toda aquela confusão entre Vasco da Gama e Atlético Paranaense que brigaram na Arena de Joinville domingo passado, propiciando aquele espetáculo dantesco, nojento de briga que nós vimos, que o mundo inteiro viu, vão ser julgados nessa sexta-feira e tem que tomar de 20 a 30 jogos de suspensão e é pouco, hein? É pouco, porque essa gente foi lá para brigar. Bom, vamos dar uma paradinha aí no noticiário do esporte. Depois do comercial eu vou voltar a falar da revista Felicidade, que acabou de chegar nas minhas mãos, e desse nenê lindo aqui que chama Leonardo, né? Tem aí 7 meses, parece, de vida, e ele é a capa da revista Felicidade do fecho do ano de 2013. Depois do comercial, nós falamos sobre ele.